Boa noite! Hoje, sessão maravilhosa. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Olá! Hoje a nossa live tá maravilhosa, pessoal. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar de números, hoje a gente vai falar de vendas, né? Porque a gente precisa estabelecer esses números, né? Ter boa noite, ter uma estimativa, né? Vou investir em capacitação, vou investir em aparelho, e aí, né? Eu preciso rentabilizar isso para mim. Não é verdade? Boa noite, Lu. Né? Eu preciso rentabilizar isso para mim, eu preciso converter isso. Então hoje a live está excepcional. Eu vou trazer alguns números aí de um panorama mundial para vocês, né? Panorama de equipamentos vendidos, pacientes atendidos aí mundialmente. Então hoje vai estar sensacional. Como associar, né? Como associar os protocolos, que isso é um valor agregado também à sessão de ozonioterapia. Eu sempre falo que a ozonioterapia, ela é uma terapia complementar. Se ela é uma terapia complementar, ela é sim complementar. Eu posso utilizar isoladamente? Claro que eu posso, né? Mas se ela é complementar, eu posso associar, eu devo. É essa, né, a questão. Então, vou falar muito de valor agregado hoje, de valor unitário, de porcentagem. Vai ser sensacional. Hoje, esperando aí o pessoal entrar. Tá um pouco instável hoje o Instagram, demorei um pouquinho para entrar, atrasei aí 1 minuto. Ai, ai, quem aí tá querendo saber quanto que a gente pode, qual é a estimativa mundial, hein? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá me ouvindo bem? Deixa eu dar boa noite, aqui acenar. Oi, boa noite. Repetindo aí para o pessoal que acabou de entrar, o pessoal ainda tá entrando, tá caindo, né? Eu caí também, mas voltei. Acho que eu nem cheguei a entrar, demorei hoje para entrar. O Instagram atrasou. Então vamos lá, pessoal. Hoje, qual é o tema? Boa noite, tudo bom? Hoje, qual é o tema da nossa live, pessoal? Estratégias para vender com ozonioterapia. Porque eu vou investir em capacitação, vou investir em equipamento, vou investir em cilindro, vou investir em oxigênio, em espaço, né? Estou quase me convertendo. É isso aí, Renata! Tá quase? Como assim? Não entendi o quase. O que tá faltando, gata? Parece que não me conhece. Se você não me conhecesse, tudo bem, né? Você ia falar, ai, será que é verdade? Mas você me conhece, caramba. Já falei mentira? Só falo verdades. Não é? Pode colocar aí se é verdade ou se não é. Renata me conhece, Letícia me conhece. Quem mais me conhece? A Lu, né, Lu? Então, pessoal, demorou para se converter, Renata? Converta-se. Converta-se ao ozonioterapeuta. Transforme-se. Evolua. Olha, pessoal, outra coisa. A gente vai falar hoje de números, né? E estratégias para vender com ozonioterapia. É isso, Renata. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo do sucesso, Renata. Eu vou falar um pouco, a gente vai falar de como, de estratégias para vender com ozonioterapia, pessoal, e eu trouxe aqui, né, eu tenho aqui, é lógico, como se trata de números, eu tive que fazer, boa noite, tive que fazer uma colinha aqui, porque são muitos números, né, são dados estatísticos aqui que eu trouxe aqui hoje para nossa live, né, eu sempre me comprometo com a verdade, de trazer a verdade sempre para os meus alunos, né? Então, comprometida com esse propósito, eu fiz uma pesquisa, né? Porque eu sempre faço pesquisa
Bom, quem me conhece sabe disso, né? Para trazer veracidade para tudo que eu falo. E hoje a gente vai falar disso, vai falar de como, de estratégias, a gente vai falar de associação, de protocolos, porque a gente tem aí um valor agregado, né? Eu vou utilizar a ozonioterapia, o que eu posso associar para potencializar o resultado, né? Dependendo do que eu utilizo para potencializar resultados, esse valor vai ser agregado na minha sessão. Né? Vou dar um exemplo. Eu estou tratando agora, estou com algumas pacientes em tratamento, né? Mas tem uma que os resultados estão sendo sensacionais. Gente, pós-operatório o resultado é sempre sensacional, né? Então, eu trabalho com pós-operatório, eu tenho resultados inimagináveis, sensacionais. E eu tô tratando, eu tenho uma outra paciente também, que eu inclusive fiz algumas postagens aí dela, tratando a sinusite, né? Dor nos seios paranasais, enfim, com ozônio. E o que eu agrego a ele? O laser, né? Então eu utilizo o laser e o ozônio. Eu agrego os valores e tá tudo bem, né? Propus o plano de tratamento para ela, vamos fazer, a gente está fazendo, com resultados incríveis, né? Então, tudo isso que a gente fala de agregar tratamentos, a gente vai colocar isso nos valores, né? Ah, fechei um plano X e eu utilizo o ozônio associado, coloco uma porcentagem, né, do valor do tratamento ou adiciono mesmo ali com um pequeno desconto, né, a sessão de ozonioterapia agregada aí o meu tratamento com laser, enfim, né, eu nunca faço terapia isolada, é muito difícil, tá, pessoal? Eu dificilmente trabalho com terapias isoladas, eu sempre faço algumas associações. Pós-operatório eu uso ozônio, eu uso terapia manual, eu uso taping, então eu sempre agrego, né? E tudo tem um custo, o taping tem um custo, o aparelho de laser tem um custo, o ozônio tem um custo, isso é agregado no valor, tá? Então hoje a gente vai falar disso, né? De estratégias para vender ozonioterapia, agregada ou não. Eu acabei de falar que eu sempre agrego, né, os meus tratamentos, eu faço um lábio, eu faço uma intradermoterapia, né, papada, gordura de papada, utilizo lá o desoxicolato, e todo mundo sabe, quem utiliza ele sabe que ele deixa doloridinho, né? Enfim, utilizo o ozônio depois. O ozônio também proporciona no tecido adiposo a lipólise, ele proporciona lipólise através da lipoperoxidação. Então, quer dizer, eu potencializo. Eu utilizo o desoxicolato, vou lá e utilizo também o ozônio. Além de modular o processo inflamatório, ele tem propriedades analgésicas, proporciona analgesia, eu ainda potencializo o resultado. Então, quer dizer, eu estou sempre associando. Fiz um lábio, né, inchou aqui de um lado só, ficou ali no dia da sessão, ficou ali assimétrico. Fui lá, fiz ozonioterapia no lado. No outro dia o lábio estava sensacional, sem edema, sem marca, sem nada, só aquele resultado do preenchimento, né? Faço o pós-operatório, faço a drenagem linfática, reversa ou não, o que eu faço? Eu aplico o ozônio, né, ao redor da cicatriz. Gente, é assim que eu trabalho com ozonioterapia. Ah, quero fazer ozonioterapia isolado, vamos fazer sistêmico, vamos fazer local, vamos fazer para uma articulação, vamos fazer ali, enfim. É assim que eu utilizo a ozonioterapia. O meu aparelho lá vive ligado, né? Eu vivo com ele ligado lá. Eu só dou um stop lá nele, né? De vez em quando, mas ele vive ligado. Eu já chego no consultório, já ligo ele. Então é assim. E olha só, pessoal, aqui eu entendo que aqui no Brasil, eu só não entendo isso, mas eu acabo entendendo, né? Que aqui no Brasil a gente tem aí um tabu com a ozonioterapia. Não entendo por quê. Eu acho que é falta de informação. Acho não, tenho certeza absoluta que é falta de informação. Existem instituições que dão, que capacitam, né, o profissional. Mas como aqui no Brasil o profissional médico não utiliza, então parece que ele perdeu a credibilidade. Parece que a técnica perde a credibilidade porque o profissional médico não usa. Não,
Em outros países, pessoal, é que a gente tem que sair da bolha. Em outros países, o ozônio ele é amplamente utilizado. Quando eu fui para a Itália para palestrar a respeito de ozonioterapia, eu levei novidade sim. Eu levei por quê? Porque eu despigmentei tatuagem com ozonioterapia intradérmica. Então, isso foi um estudo preliminar, a gente fez uma pesquisa antes, nenhum tipo de literatura a respeito, então era um estudo preliminar em vivo, certo? Então, eu levei esse estudo preliminar em vivo para a Europa, mas lá o ozônio é amplamente divulgado, difundido, utilizado, ninguém fez, ela está falando de ozonioterapia. Não, olha, ela está falando de ozonioterapia, que legal, vamos ouvir. Né? Foi isso, tinha mais profissionais falando de ozonioterapia. A ozonioterapia foi a única técnica que tinha 2 palestrantes falando do mesmo tema. As outras técnicas, as doenças, né? Porque era um congresso de dermatologia, as doenças não, né? Teve 2 ou 3 médicos, foi um congresso médico, tá, pessoal? Não foi um congresso de fisioterapia e nem um congresso de farmácia e nem um congresso de química. Foi um congresso médico de dermatologia e ozonioterapia. Desculpa, e cosmetologia. Foi um congresso médico. Eu e mais uma russa. Nós éramos as únicas fisioterapeutas que estávamos lá. Tinham empresas se apresentando também. Então tinha uma CEO lá, que ela é química, formada em química, PhD em química. Né? Mas ela não estava falando de técnica nenhuma, ela estava falando de tecnologia do produto da empresa dela, que é uma empresa francesa, né? Então, é isso. E a ozonioterapia tinha lá 2 profissionais falando da mesma técnica em problemas diferentes, em situações diferentes. Né? Tinham vários médicos falando de psoríase, falando de vitiligo, porque era de dermatologia, então a gente está falando de pele, né? Doenças autoimunes, e aí falando da técnica que eles utilizaram, o protocolo que utilizaram para aquela condição. No mundo inteiro, tá, pessoal? Índia, né? Rússia, e eu e mais uma outra profissional falando de ozonioterapia, né? Em condições diferentes. Foi a única técnica que teve mais de 2 palestrantes. Então, quer dizer, não é, mas será que quem fala isso é quem não conhece, desculpa. E tá tudo bem não conhecer, mas tem que conhecer para falar, né? Até para falar, não, ardeu, doeu, furou, não gostei, não é? Você acenou, tá, peraí, lá. Seria o Ilib? Não usei Ilib, tá? Para sinusite, foi local mesmo. Eu assisti um vídeo até antigo de 2019 que a doutora diz para tratar demência. Fiquei curiosa. Quais os mecanismos de ação? Pode responder no final da live? Claro que eu posso. Eu posso te responder agora porque essa pergunta é sensacional. Quando a gente tem demência ou algum tipo de degeneração do sistema nervoso ou doenças degenerativas como Parkinson ou Alzheimer, né? Vamos falar do Parkinson? O Parkinson eu conheço com mais propriedade, porque faz parte, inclusive, não da minha prática clínica, mas da minha vivência, porque, para quem não sabe, eu sou professora universitária, né? E os locais que eu trabalho, existem esse tipo de atendimento, tem esse tipo de atendimento, porque nós somos em vários setores, né? E tem o setor da neuro, lá, neuroadulto, que a gente chama, e é comum nós termos pacientes com Parkinson, né? Até por conta dos problemas motores. Então, eu vou falar do Parkinson, que é uma doença degenerativa, né? Que eu tenho mais propriedade. O Alzheimer também, tá, pessoal? A gente tem pacientes lá também com Alzheimer, mas a gente sabe que os graus do Alzheimer normalmente para danos motores e psíquicos, melhorar o cognitivo é mais nas fases iniciais, primeira e segunda fase, né? Quando a fase está mais adiantada, aí já fica mais limitado a atuação da fisioterapia. Mas não, é limitado que eu digo por conta do cognitivo do próprio paciente, né? Porque reabilitação motora vai continuar para o resto da vida. Então, vamos falar de doença degenerativa rapidinho, tá? Não é o objetivo da live, mas eu vou falar para não esquecer, porque senão eu esqueço. E depois a gente vai para números. Quando a gente tem uma doença degenerativa, a gente tem uma alta formação de radicais livres.
Então, a gente tem a degeneração desse tecido nervoso. No Parkinson, a gente tem uma degeneração e a formação de radicais livres grande. E isso a literatura me traz, né? Inclusive, em exames pós-mortem, né? É verificado que existe uma alta taxa de formação de processo inflamatório no striatum. E isso evolui, né? O paciente acaba evoluindo para tremores, enfim, os sinais e sintomas ali advindos do Parkinson. Então, quais são as propriedades do ozônio que eu falo dioturnamente, né? Modula processo inflamatório. Então, se eu tenho um processo inflamatório, geração alta de radical livre ali naquela estrutura, o que o ozônio ele vai fazer? Ele vai modular processo inflamatório. Então, por isso que você ouviu desta doutora em 2019, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, que o ozônio ele serve aí para alguns tipos de demência, justamente por conta da degeneração do tecido nervoso. Normalmente a demência, alguns tipos de demência, a gente tem a degeneração aqui do lobo anterior, aqui do cérebro, né, que é onde fica a personalidade, aonde fica o escrúpulo, né, tanto é que quando a pessoa ela tem lesão nessa região, ela vai perdendo escrúpulo, acaba falando besteira, muda o comportamento, né. Então, essa degeneração se dá através de processos inflamatórios, né? Então, o ozônio ele vai agir ali como um modulador de processo inflamatório, inibindo ou retardando essa condição, tá? Então, por isso que ela deve ser uma estudiosa que fala a respeito da ozonioterapia em demência, em doenças degenerativas. E o ozônio ele vai atuar em qualquer tipo de doença degenerativa, ok? Tudo bem? Tanto quanto articulares, sistema nervoso, tecidual. Ele até libera oitocoides, né? Depois a gente fala disso no curso Expert em Ozonioterapia, a gente fala, inclusive nas aulas, lá nas gravações, tem eu falando lá a respeito dos autocoides. Não, ele vai, não a regeneração, porque o tecido nervoso ele é diferente dos outros tecidos. Eu tenho uma neuroplasticidade, né? Aí no tecido nervoso. Mas, e aí essa neuroplasticidade não é necessariamente uma regeneração. Nós temos aí no sistema nervoso por volta de 300 milhões de neurônios silentes. Por volta de 300 milhões de neurônios em silêncio, né? Ali quietinhos, prontos para serem recrutados. É por isso que quando a pessoa ela tem uma lesão, eu consigo, através da reabilitação, gerar neuroplasticidade, ou seja, eu acordo aqueles neurônios que estão silentes ali, para eles atuarem no lugar ali daqueles que foram lesionados. Então, isso se chama neuroplasticidade, tá? Não necessariamente, né, eu estaria errando, né, dando informação errada para você se eu tivesse falado de regeneração. Então, o tecido nervoso ele sofre uma neuroplasticidade e não necessariamente uma regeneração. Porém, eu consigo inibir essa degeneração em tecido nervoso, regulando e modulando o processo inflamatório, porque eu inibo radical livre, que está envolvido aí na oxidação celular. Quando eu falo de oxidação celular, eu falo aí de degeneração celular, tá? Deu para entender? Legal, né, pessoal? Me dá um okzinho aí se você entendeu e quem tá na live se entendeu também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só como é incrível. Aí eu já ouvi falando assim, profissionais que falam assim: nossa, mas será que é verdade o ozônio ser bom para tanta coisa? Ai, me explica isso, isso não entra na minha cabeça. Eu falo, então tá bom, presta atenção que isso vai agora entrar. Isso vai entrar por quê? Porque justamente quando eu tenho um processo inflamatório, eu tenho uma atuação do ozônio. Ele tem ação anti-inflamatória. E em tecidos que têm a possibilidade, ele regenera. Tecido epitelial, ele regenera. Tecido ósseo, existe a possibilidade também. É o tecido nervoso, que é um tecido diferente, né? Ele é um tecido com outras características. Por isso que é tão difícil tratar a lesão em sistema nervoso, né? O cérebro ainda é o calcanhar de Aquiles da medicina, né? Enfim, nós somos uma caixinha de surpresa, né? Biologia não é exato. Isso que é legal, isso que torna aí a nossa área tão interessante. Então,
né? O que acontece é isso, ele modula muito bem o processo inflamatório, então ele acaba sendo eficaz para várias condições. É por isso que quando eu tenho um processo inflamatório, eu uso o ozônio. Salvo doenças descompensadas, porque daí a geração de radical livre é muito alta, a oxidação celular é muito alta. E o ozônio não é um antioxidante, ele é um oxidante que estimula sistema antioxidante enzimático e não enzimático. Deu para entender? Então, quando a pessoa ela tem um estresse oxidativo muito alto, eu tenho que moderar a mão na utilização da ozonioterapia, tá? Por isso que eu tenho que avaliar. Ele é bom para um monte de coisa, mas ele está sujeito a pacientes que não são eletivos. Deu para entender? Então, vamos lá, pessoal, para pegar o gancho aí nas usabilidades da ozonioterapia, vamos pensar que eu posso associar ele a qualquer tipo de terapia quase, né? Eu só não associo antes de terapias com calor, porque daí eu desestabilizo essa molécula triatômica. Então, se eu uso o ozônio, após a utilização do ozônio, eu tenho que entender que essa alta temperatura vai desestabilizar a molécula ali, até mesmo antes dele interagir com tecido biológico. Então, o que eu faço? Utilizo primeiro a terapia de calor e depois espero ali aquele tecido biológico chegar muito próximo da temperatura basal e utilizo o ozônio. Eu faço dessa forma. Tá bom, pessoal? O que vai acontecer se eu trocar? Nada, você não vai ter a ação do ozônio. Você vai inibir a ação do ozônio. Você não vai ter nada, tá? Ou resultado bem baixo, ou resultado bem pouco. Então, vamos lá. Vamos falar de números, pessoal. Hoje, né? O mercado da estética e saúde integrativa, ele é um mercado crescente. Na pandemia, pessoal, foi o mercado que teve a menor desaceleração. Vocês entendem isso? Foi o mercado que teve a menor desaceleração? Por quê? Porque todos sofreram uma pausa, né? Todos sofreram essa desaceleração. Todos, né, recuaram. Por quê? Porque a economia balançou. A gente ainda tá com a economia, né, mais ou menos, mas a gente tá melhorando, né? Tô falando panorama mundial, ok? Econômico, né? Então, porque a pandemia foi mundial. Então, tô falando de um panorama mundial, né? Então, esse mercado da estética e terapias integrativas foi um mercado que sofreu essa menor desaceleração. Pensando nisso, foi um mercado que continuou crescendo ao longo desses anos. Ele continuou crescendo, mesmo na pandemia, ele cresceu. Lógico, cresceu menos, mas tudo parou, não é verdade? Então, mas ele foi um mercado que continuou em ascensão. Agora, pessoal, está em super ascensão, está voltando, né, aquele aquecimento anterior da pandemia. Então, esse é um mercado promissor, o mercado da estética e terapia regenerativa, terapia integrativa, né? Hoje faz parte da humanização, né? Entender e tratar o paciente como um todo, não aquele sintoma. Eu não tenho que tratar sintoma, eu tenho que descobrir a causa e cuidar, e tratar. E prevenir, né? O Brasil não tem a cultura de prevenção, nós não temos, tá? Isso tá na literatura também, não estou inventando. Ah, mas você fala isso porque você trabalha. Aonde eu trabalho, pessoal, tem convênio com o SUS. Eu sou supervisora de estágio na fisioterapia, né? Atuo em clínica de fisioterapia em hospitais, né? Atualmente atuo em hospital e atuo em clínica. Então, eu posso dizer para você e dou aula de saúde pública. Então, quer dizer, eu posso falar para você, posso afirmar que o Brasil não tem a cultura de prevenção, preventiva e sim curativa, né? Após o ocorrido, o acontecido, a doença instalada. Então, falando desse panorama e falando de um crescimento, o mercado da estética, repetindo, o mercado cosmético, vou falar o mercado que mais cresce, tá? O cosmético, né? O mercado de cosméticos é o que mais cresce hoje em dia, é o mercado que tem maior ascensão, né? E o mercado da estética e terapias integrativas e regenerativas cresce junto. Então, é um mercado que está em ascensão.
Se eu for falar de um panorama global, coloquei uma colinha aqui, pessoal, porque eu vou falar em números altos, tá? Em 2023, pessoal, há 2 anos atrás, foram vendidos kits, isso engloba tudo, tá? Kits e aparelhos de ozonioterapia, isso é um panorama mundial. 2 bilhões,1 de aparelhos e acessórios vendidos de ozonioterapia no mundo. 2 bilhões. 2 bilhões. Não é milhões, é bilhões, tá? 2,01 bilhões em 2023. Esse mercado, através desses números, ele gerou uma estimativa para 2032 de quase 5 bilhões de aparelhos vendidos, tá? Minha fonte aqui, ó, CNN, Brasil, né? Instrumentos médicos de ozonioterapia estimados em 2024, 1,75 bilhões, com previsão de até 2032 de 2,66 bilhões, né? Mercado médio de ozonioterapia. Gente, pasmem, em 2025, 594 milhões, crescendo. Vocês têm noção desse mercado? Da crescente, né? Do panorama crescente desse mercado? Né? Então, quer dizer, é um mercado que está super em expansão. E qual é o problema, pessoal? Qual é o problema hoje do panorama brasileiro, né? Eu falei de todos esses números desse panorama, né? Aí, qual é o resumo de tudo isso, né? Do mercado da saúde estética integrativa, crescimento acelerado, falei isso para vocês. Cada vez mais pacientes estão buscando tratamentos menos invasivos, com fundamentação científica e resultados visíveis. Apesar disso, muitos profissionais ainda não se sentem seguros para aplicar a ozonioterapia ou sequer saber como transformar esse conhecimento em rentabilidade prática, né? Eu entendo que é falta de informação, que é insegurança, né? Então, só que isso tem que mudar. E isso está nas nossas mãos, essa mudança, né? Não é nas mãos dos outros profissionais, é nas nossas. A mudança, ela começa a partir da gente. Ah, eu vou esperar o mundo mudar, o mundo melhorar, e aí eu atuo. Não. Eu tenho que ser desbravador, né? O mercado, outro resumo aqui que eu busquei também, né? O mercado, ele tá pronto para quem estiver preparado. Profissionais que dominam protocolos com ozonioterapia, terapia integrativa, medicina integrativa, estética, capilar, clínica, né? Práticas clínicas com segurança e clareza, mas tem que estudar, tem que se capacitar. Não é uma terapia empírica, eu acho. Não é empírico, é científico. Então tem que estudar, né? Boa noite, boa noite. Então eu tenho que estudar. Eu não posso simplesmente falar, eu ouvi dizer que é bom. Nós somos profissionais da área da saúde. Então não é nós ouvimos dizer que é bom. Bom, baseado em estudos científicos, baseado em literatura científica, baseado, né? Lupatelli, Etiel, né? Eu tenho artigos escritos aí em ozonioterapia. Lupatelli e Etiel, né? Declaram que a ozonioterapia é utilizada com terapias de calor, né? A terapia de calor inibe aí a atuação, né? E o mecanismo de ação da ozonioterapia. Então é isso, é baseado em algo, ok? Então não é empírico. Olha, eu acho que o ozônio é muito bom para isso. Não. Baseado no que você acha? Normalmente a gente não acha nada, a gente tem que ter certeza, tá? Essa é uma outra objeção que a gente tem que remover. Eu não acho nada, eu tenho certeza. Por quê? Baseado no quê? Baseado aqui, e dou o nome dos autores, né? E falo o ano do artigo e ainda dou o DOI. É isso, é assim que a gente trabalha, pessoal, é assim que eu trabalho, tá? Profissionais que dominam os protocolos de ozonioterapia, né, acabam transformando essa habilidade em faturamento, acabam transformando essa habilidade em
reversão financeira. Converte, né? Converte financeiramente, né? Estão faturando alto porque os tratamentos que custam pouco para aplicar e entregam muito valor. É uma sessão, pessoal, que não é muito cara. Hoje em dia, uma sessão de ozonioterapia aqui em São Paulo está por volta de 200 a 500 reais. Em clínicas, dependendo do local, tudo vai variar, tá? Depende do local, depende da sua formação, depende do teu espaço físico, o que você oferece para o paciente. A gente não atende numa tenda, a gente atende dentro de um consultório, né? A gente tem ali outros tipos de valores agregados dentro do nosso espaço, uma boa recepção, né? Um café, um chá, uma água, né? E tudo isso a gente tem que reverter, converter em valor financeiro para a gente manter isso, correto? Então, dependendo da região, aqui, os valores hoje estão entre 200 e 500 reais, tá? Isso daqui também é baseado em pesquisas, eu não inventei, tá bom? Antes de trazer as coisas aqui para vocês, eu pesquiso. E outra coisa aqui, pessoal, esse momento é o ideal para quem quer sair da estagnação. Isso daqui não sou eu que estou falando, isso daqui é uma pesquisa que eu fiz, tá? E eu vou até falar a fonte da pesquisa, tá? O livro, etc e tal. Com serviço de alta margem e alta transformação. Porque o ozônio, o resultado dele realmente transforma. Eu tenho resultados incríveis com ozonioterapia, né? Então, eu apliquei aqui uma técnica para fazer essa pesquisa, tá, pessoal? Já vou falar aqui para vocês, inclusive a minha fonte, tá? É uma técnica aí de pesquisa que a gente utiliza principalmente para a gente precificar, né? Porque hoje o objetivo da nossa live é estratégias para vender. Então a gente tem que precificar, a gente tem que falar de valor. Eu não falei de 2 bilhões,5, né? Ou 2 bilhões,1 mundialmente de equipamentos vendidos no mundo, com uma estimativa de quase 5 bilhões de equipamentos vendidos para 2032. Cada equipamento, pessoal, uma estimativa baixa, estou olhando aqui também na minha pesquisa, porque eu tive que fazer cálculos. Numa visão conservadora, cada equipamento desse que foi fabricado e que foi vendido, vamos colocar aí 2 bilhões, atende em média por dia 4 pacientes. Isso é uma perspectiva conservadora. Baixa, né? Porque tem profissionais que atendem muito mais de 4. Mas numa estimativa baixa, né? Vamos multiplicar isso por 4. Se eu tenho 2 bilhões de equipamentos fabricados, né? Em 2023 de 2023 a 2024. Se a gente multiplicar por 4, 2, 4, 6, 8. 8 bilhões de pacientes atendidos, mundialmente falando. É isso, pessoal, né? Que a gente tem aí de pesquisas, né, mundiais. E aí o que a gente tem que verificar? A situação, né, o problema, a implicação, a necessidade. E junto com a necessidade, a gente entregar a solução para esse paciente, né? E o que a gente tem com tudo isso? Com essas técnicas de busca, porque são técnicas de busca, estratégia de busca, precificação, né? Isso é a proposta da nossa live de hoje, né? O tempo passando, o mercado mudando, implicação, o tempo passando, o mercado mudando e você se sentindo que está ficando para trás, né? E isso não é falta de capacidade, porque qualquer um aqui tem capacidade de aprender, sim ou não? Sim, com certeza, tá? É só como você saber aplicar na prática, né? É isso. Então, falei aí da precificação, né? Hoje, a ozonioterapia está sendo cobrada. Hoje, inclusive, teve uma aluna minha, né? Que vendo as lives, tudo conversando comigo lá no hospital, que hoje eu estava em hospital. Estava no hospital, estava na maternidade. Para quem não sabe, eu também atuo na saúde da mulher há muitos anos. E uma aluna falou assim, Pro...
quanto que tá mais ou menos uma sessão? Aí ela falou, contou o caso dela, né? Ela foi numa manicure, a manicure acabou ferindo, e ela é dançarina, então quer dizer, ela com o dedo ferido foi lá e participou de um evento onde ela dançava. Isso piorou o quadro ali do machucado dela. O que que ela fez? Foi procurar uma sessão de ozonioterapia. Ela falou, nossa, Pro, eu paguei R$ 200 para fazer ozonioterapia, 20 minutos. Eu falei, não, foi 30. Ela falou, não, foi 30. Eu falei, ela falou, eu quis dizer. Eu falei, mas é assim, você pagou R$ 200 para fazer essa sessão de ozonioterapia, mas sabe o que que você pagou na verdade? Porque a técnica é oxigênio, numa molécula de oxigênio, é um O3, correto? Você pagou pelo profissional que sabe apertar o parafuso certo. Vocês conhecem essa, né? Que chamaram um engenheiro para arrumar um foguete. Bom, enfim, tem várias versões dessa história. E aí ele foi lá, avaliou e apertou um parafuso. E ele cobrou US$ 1 milhão. US$ 1 milhão. Aí o dono da empresa, né, que ia pagar, ele falou, mas você só apertou um parafuso. Ele falou, mas você tem uma equipe de engenheiros e ninguém sabia qual parafuso apertar. Então, quer dizer, você está pagando, o paciente ele está pagando, é isso, gente, né? O paciente ele está pagando pelo parafuso, pela técnica ideal, pelo que você sabe usar, pelo que você sabe fazer. É isso. O mundo funciona dessa forma. Não é? Só que para você aprender qual técnica ou qual parafuso apertar, você não tem que se capacitar, você não tem que estudar ou não? As vozes da sua cabeça te falam qual parafuso. Até para você ouvir vozes, pessoal, as vozes elas não vão falar na cabeça de qualquer um. Elas vão falar na cabeça de pessoas que elas sentem que têm capacidade para ouvir. Não é verdade? Porque se ela falar em qualquer cabeça, em qualquer ouvido, a pessoa vai ser chamada de louca. Não. Elas também têm estratégia. Exatamente. O que você não sabe fazer, você tem que pagar para quem sabe. E essa pessoa se capacitou. Não é simples assim. Nossa, e eu acho, pessoal, de verdade, que isso não deveria nem ser falado. Ah, mas eu fui lá, né? É que ela comentou isso comigo numa inocência. Ela não foi maldosa, tá? É que eu tô comentando o que eu ouvi hoje. Mas ela em nenhum momento foi maldosa. Mas é aquilo, né? É aquilo. A técnica que você sabe fazer. Quem mais sabe fazer? Ah, não conheço ninguém que sabe fazer. Então você tem que fazer no profissional que sabe. É isso, né? E se a gente for falar de um panorama, pessoal, panorama mundial, eu falei, tudo isso que eu trouxe para vocês aqui foi de um panorama mundial, correto? Se eu for falar de um panorama brasileiro, um panorama nacional, pessoal, a história é bem triste. Sabe por quê? Porque hoje nós temos poucos profissionais que atuam com a ozonioterapia. O Brasil quase não entra no ranking estatístico de profissionais e vendas de aparelho de ozonioterapia. Isso não é triste? Não é? Qual a participação do Brasil? Não localizados especificamente para o Brasil. Né? Mas hoje em dia, ele deu uma estimativa aqui, eu consegui uma estimativa dos valores da sessão, né? Que é de R$200 a R$500. Tem locais até que cobram R$700. Só que daí são clínicas premium, né? Clínicas premium cobram até R$700, tá? Hoje por uma sessão de ozonioterapia. Tá? Então, esses os números que eu tenho aqui para trazer para vocês. Então, é assim, quem sai na frente, pessoal, come menos poeira, chega primeiro e não pega fila. Não é? Então, é assim, é oportunidade, pessoal. A gente tem que avaliar a oportunidade de mercado, tá? Essa estratégia que eu utilizei de busca aqui, ela também fala de estratégia de busca no mercado, tá? E o ozônio hoje, ele é tendência de crescimento no mercado. Só que eu tô vendo o mercado mundial. Falei para vocês aqui que o Brasil tá bem atrás. Isso me deixa triste,
né? Porque o Brasil é tão tecnológico lá, nesse congresso que eu participei como palestrante na Itália, eu percebi que o Brasil é bom em tecnologia. Só tinha eu de brasileira, tá? Isso não foi muito legal, né? Eu achei que eu ia encontrar mais brasileiros lá. Achei, sinceramente. Né? Eu falei, não, eu vou encontrar algum brasileiro lá, é um congresso muito grande, né? Não é possível, não encontrei nenhum brasileiro. Então, não consegui falar português com ninguém lá. Eu senti falta, senti falta de falar português. Então, pessoal, apesar do Brasil ser tão tecnológico, parece que ao mesmo tempo é tão atrasado, né? E eu posso falar isso com poder de fala, porque eu estive fora e observei e voltei, né? Então, quer dizer, isso é muito triste, não é verdade? Porque eu consegui ver esse panorama mundial, né? Eu consegui ver o posicionamento da ozonioterapia na Europa. Como eu falei aqui, eu não era a única palestrante que foi falar do ozônio. Tinha uma outra profissional de outro país que foi falar de ozonioterapia também, né? Uma médica, dermatologista. Falei para vocês que era um congresso médico, né? Onde eu fui participar. Eu e uma russa, nós éramos as únicas fisioterapeutas. Então, quer dizer, o ozônio foi a única técnica que foi abordado, que houveram duas palestras, né? Duas profissionais abordando aí o mesmo tempo tema para condições diferentes, né? Então aqui no Brasil, pessoal, agora voltando aqui falando de um panorama nacional, no Brasil, pessoal, tô aqui com a minha consulta, né? Com a minha pesquisa. Hoje, nós temos hoje uma população, pessoal, de, em média, 256 milhões de pessoas no Brasil, né? Hoje, no Brasil, pessoal, nós temos, em média, 300 mil profissionais habilitados só. Então, quer dizer, é aquela estratégia de visualização de mercado, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que trabalhar com isso, né? Então, a gente vê o panorama mercadológico também, porque para a gente atuar, a gente tem que ver qual a necessidade de mercado hoje. Né? É lógico, a gente tem que atuar com amor, a gente tem que ter afinidade por essas necessidades mercadológicas. Ah, se eu vejo uma necessidade de mercado e vou me especializar naquilo, mas eu não tenho afinidade, não vale, né? Eu tenho que ter afinidade, porque daí eu vou fazer com amor, eu vou gostar de fazer, porque tem que ter isso, né? Até para você, aqui a gente tem um pessoal aí, o pessoal da equipe que eu trabalho, né? Tem uma profissional que trabalha com franquias. E ela, deixa eu ver, não sei se ela tá online. Mas, até para quando você vai abrir uma franquia, tô falando de negócio agora, né? Quais são os critérios aí que o pessoal pede? Você ter afinidade com o que você vai abrir. Senão acaba não dando certo. Né? Então, quando você vai estudar a estratégia de necessidade de mercado, você fala, olha, eu tenho muita afinidade com isso. Né? Vou me capacitar, vou me preparar para isso. Então você tem que ter afinidade, né? Eu atuo com ozonioterapia porque quando eu descobri, né, o mecanismo de ação e como ele ia atuar, eu me apaixonei. Falei, eu quero descobrir. Eu quero saber mais. Porque eu já estava buscando técnicas que melhorassem os meus tratamentos. Que eu percebi que o estresse oxidativo ele implicava negativamente no resultado dos tratamentos que eu oferecia para as minhas pacientes. Eu sempre percebi isso. Eu falava, como... Eu ficava pensando, quebrando cabeça, como é que eu diminuo essa inflamação crônica global, sistêmica dessa paciente? Como eu faço isso? Com anti-inflamatório? Tá. E os efeitos adversos desse anti-inflamatório, desse fármaco? Eu sou farmacêutica também. Né? Eu conheço efeito adverso e efeito colateral. E efeito placebo também, tá? Eu conheço os 3 efeitos. Eu tenho poder de fala nisso também. Eu sei o que é um efeito placebo, eu sei o que é um efeito adverso e sei o que é um efeito colateral. São efeitos diferentes. Tudo bem? Então eu posso falar isso com propriedade. Eu tenho informação para isso. Então, como é que eu diminuía esse estresse oxidativo, essa oxidação celular, essa presença
de radicais livres, que era visível ali, naquele corpo. E aí eu aplicava as técnicas que eu conhecia, né? Traçava planos de tratamento e como que eu diminuía? Eu tinha resultados, mas eu tinha resultados deficitários, né? Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Eu fui estudar técnicas integrativas, né? Passei pela aromaterapia, tenho, né? Me capacitei em aromaterapia, cromoterapia, fiz também, né? Um curso de acupuntura, estudei medicina tradicional chinesa, fui atrás de tudo isso, pessoal. Tenho pós-graduação em homeopatia, fitoterapia. Fui estudar, que era o que eu podia utilizar, a fitoterapia. Amei, amo, né? Mas eu precisava de mais. Eu precisava de mais. E aí eu descobri o ozônio. E aí quando eu descobri o potencial do ozônio e o mecanismo de ação, eu falei, achei. Encontrei. É isso. É isso que eu vou associar às minhas técnicas. E eu falo sempre que eu associo a 99% das técnicas que eu utilizo hoje em clínica. Eu utilizo em tudo. Eu utilizo para dor, eu utilizo para cicatrização, eu utilizo para processo inflamatório, eu utilizo para inibir processo degenerativo. E outra coisa, eu falei para vocês que eu era a única brasileira fora nesse congresso médico de dermatologia e cosmetologia. A única, pessoal. Não vi nenhum brasileiro lá. Até achei que ia encontrar, mas não encontrei. Então, quer dizer, o Brasil, né? Hoje em dia no mercado existem várias técnicas e o Brasil é forte nisso. Só que a maioria das técnicas parece que vira moda, né? A gente fala de determinada coisa e aquilo, todo mundo começa a atuar naquilo. Parece uma trend, não parece? Né? Bomba uma trend no Instagram, todo mundo faz a trend. Não é verdade? Não é assim que funciona? Sim ou não? É sim. É assim que funciona. E aí tem técnicas no mercado, né, que todo mundo vai se capacitar naquilo lá. É isso. Ah, mas o ozônio, eu não sei. Teve um boom, né, do ozônio, inclusive eu já dei aula em instituição, em módulo só de ozonioterapia em pós-graduação. Já dei, né, módulo. Inclusive eu fui convidada por algumas instituições para dar o módulo de ozonioterapia justamente por conta da minha formação. E aí, mas tem técnicas que são mais legais, né? São mais legais. Então vamos investir nessa técnica que é mais legal, tá mais na moda. Né? Então é isso. Só que é aqui no Brasil, é uma cultura nossa, né? Se você sai um pouquinho, se você pega um aviãozinho aqui, eu sei que não é tão fácil, né? Mas se você pega um aviãozinho aqui e aterriza, né? E pousa em algum outro país mais desenvolvido, porque a gente o Brasil é um país em desenvolvimento e tá tudo bem, tá, pessoal? Nós somos um país novo, nós somos um país com 500 anos, 525 anos. Nós somos um país novo. Eu fui para a Europa, eu tô falando de um continente que tem 2.500 anos. Não é? Eu tô falando de um continente que existia antes de Cristo. Não é verdade? Então, quer dizer, é como se eu estiver falando de um adulto e de uma criança, né? Então, por isso que a gente é um país em desenvolvimento. Eu não gosto de falar que o Brasil é um país subdesenvolvido, não gosto. Eu não uso esse termo. O Brasil é um país em desenvolvimento, não é? Mas em países mais desenvolvidos, que já passaram dessa fase, é isso. Países que já passaram dessa fase não tem esse tabu. E aí você vai se basear em quando você vai aprender alguma coisa, você aprende com adulto, é lógico que tem coisas que você aprende com criança, né? A pureza, a bondade, não é? A criança, ela tem eu não sei quando que vamos pensar para fora. Eu não, né? Porque isso, pessoal, são caminhos neurais que a gente proporciona para o nosso cérebro. O cérebro expande quando a gente aprende coisas novas. Deixa eu ver aqui.
A falta de conhecimento leva a uma descrença da ciência. Um bom exemplo é o armazenamento do vento. Ai, Lu, você pegou pesado. Que foi deboche quando foi sugerido, né? Mas o Japão e a Alemanha estão armazenando. Mas é por conta da falta de credibilidade. Eu lembro dessa história. Por isso que eu falei, você pegou pesado, né? Mas não é verdade? Mas é que foi a forma como foi abordado, tá, Lu? Foi a forma como foi abordado, por isso que virou deboche, né? Acho que foi isso. Eu lembro dessa história, né? Mas então, a gente tem que... Por quê? Por conta da credibilidade, né? Mas eu não sei por que que a gente não se espelha em... Eu entendo, pessoal, que a gente tem que ter a nossa autonomia, eu entendo tudo isso, que nós somos um país grande, um país rico, um país em desenvolvimento. Nosso país é sensacional, pessoal. Quando eu estive fora, eu senti muita falta do Brasil. Eu senti, né? As pessoas fora do Brasil são diferentes. O Brasil pode ter qualquer defeito, mas o povo é acolhedor, tá? Não é verdade? A gente trata todo mundo bem. Então eu senti falta disso. Mas o que eu sinto falta disso, mas é estando aqui no Brasil, é isso, é essa limitação. Sabe, essa limitação de vontade de crescer, de voar, sabe? De sair de dentro da caixinha, de olhar além do horizonte, de saber de que após aquela montanha existe um outro mundo, existem novas possibilidades. É isso que eu sinto falta aqui. Parece que é todo mundo muito conformado, né? Eu vou ficar naquela, aquilo eu já conheço, então eu vou permanecer naquilo. Não sairei da minha zona de conforto. Está muito confortável aqui onde estou. Permanecerei. É isso eu sinto falta. Eu sinto falta também aqui do pessoal pesquisar mais, entender mais, e não é só sobre ozônio, é sobre várias outras coisas. Isso eu sinto falta aqui. E outra, a gente tá com o celular na mão, pessoal. Todo mundo anda na rua com o celular na mão. Eu não sei porque o pessoal não pesquisa. Eu não sei porque o pessoal fica andando atrás de pessoas que não agregam. Ah, a pessoa é blogueira. Ah, eu vi no BBB. Nada contra, tá? Mas você tem que buscar conteúdo, gente. Quando você vai trabalhar com cientificidade, você tem que buscar conteúdo científico e não fofoca. Não é? É uma crítica isso, pessoal. Não sei se existe. É que ser espertinho é o jeitinho brasileiro e o mais fácil, infelizmente. Gente, é, é isso, né? Infelizmente. Infelizmente, pessoal. Então, o que eu trago aqui para vocês é esse panorama, né? O panorama global e o panorama nacional. E entender mercado, né? Nós somos profissionais da área da saúde, mas sim, nós precisamos da conversão financeira. Essa que é a verdade, né? A gente precisa ali manter o nosso consultório, manter a nossa clínica, comprar material para atender os nossos pacientes, né? Depois que a gente já se estabiliza, pessoal, aí sim a gente pode ter aí aquela postura, né? A gente pode fazer os nossos atendimentos gratuitos, né? Um dia na semana ali a gente, né, se dedica a isso. Eu acho isso muito louvável. Mas antes a gente tem que se estabilizar financeiramente para poder para conseguir, né, fazer esse tipo de ação. A gente faz com muito mais conforto esse tipo de ação, né? A gente proporciona até muito melhora ali os meios de atendimento depois que a gente se estabiliza financeiramente. Não é verdade? Eu consigo ofertar uma melhora gratuita ali para aquele paciente, seja lá onde for que eu atue, né, nessa proposta. Mas antes disso, existem coisas que a gente precisa manter, né? E felizmente ou infelizmente, felizmente, a gente precisa converter aí os nossos atendimentos em valores financeiros, né? Em dinheiro.
inclusive para a gente manter, para a gente se capacitar em novos, sei lá, em novos cursos, né? Ampliar nossa rede, nosso conhecimento, buscar conhecimento fora, não é verdade? Porque até hoje, hoje em dia, tem artigos, né? Eu tô falando aí da parte científica, que não são gratuitos, você tem que comprar, né? Às vezes você gosta muito ali de um artigo, você não tem ali a opção de ter um VPN ali, né? O acesso àquele. Não é todo mundo que tem acesso a artigos que são pagos, né? Se a gente está ali por alguma instituição e essa instituição tem essa possibilidade, a gente consegue. Mas não é também toda instituição que tem ali um VPN aberto, ali com aquela literatura aberta e gratuita para o colaborador ali, né, para o professor. Não é. Hoje em dia a gente ainda tem que comprar, tem profissionais que não têm essa oportunidade, tem que comprar artigo. Ainda existe isso, então até para isso, pessoal, a gente precisa de conversão. Não é verdade? Eu preciso de conversão. Como é que eu compro um artigo para eu realizar uma pesquisa? Né? Vou jogar lá no Sci-Hub? Não, né? Então é isso, pessoal. Né? Então falei para vocês aí de um panorama, né, nacional, falei de um panorama mundial e falei de oportunidade mercadológica. E falei aí também dos valores que hoje, né, são empregados, aí são utilizados dependendo da técnica. Né? Posso utilizar isolado, mas posso utilizar complementando, porque o ozônio é uma terapia complementar. A proposta dele é essa. E isso é muito bem visto, por quê? Né? Porque eu recebo perguntas assim, professora, eu posso substituir terapia medicamentosa pela ozonioterapia? Não, a resposta é não. A resposta é que ele é uma terapia complementar. Você não pode suspender ali, tomar liberdade e falar, olha, então você para de tomar esse medicamento e a gente vai fazer ozonioterapia. Essa não é a proposta. A proposta é que ele seja um adjuvante no tratamento, uma terapia complementar. Inclusive na legislação, né, nas PICs, a gente tem legislação a respeito das PICs, né, que são práticas integrativas complementares, ele está como uma terapia complementar, não é uma terapia alternativa. É uma terapia complementar. Então, a proposta dele é essa e tá tudo bem. É isso. Né? Quando a gente vai fazer uma terapia medicamentosa, eu não associo anti-inflamatórios a antibióticos? Sim. Não é? A pessoa tá lá com uma infecção, né? Normalmente o profissional médico ele prescreve o quê? Um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico. Ele não prescreve uma medicação só. Então, são terapias sinérgicas, né? Tem uma sinergia nessas terapias medicamentosas? Tem, inclusive tem que ter, né? Porque se tiver uma interação negativa medicamentosa, eu já não posso prescrever dois que não interajam positivamente, né? Tanto é que em farmacologia a gente normalmente estuda essa interação medicamentosa, então eles têm que ser sinérgicos. Com o ozônio não é diferente, ele tem que ter sinergia com o tratamento que está sendo ali, foco, né? O tratamento que está sendo aplicado naquele paciente. E a gente tem que saber avaliar, tem que saber mecanismo de ação, fisiopatologia, né? Para a gente saber como é que a gente pode utilizar. Então, a gente utilizando de uma forma inteligente, de uma forma científica, eu terei bons resultados. Então, não é eu acho, né? Eu acho que é bom. Olha, isso é bom para isso? Ele é, mas por quê? Eu tenho que entender o porquê, senão eu sou um aplicador de técnicas, né? Eu vou lá e aplico uma técnica, porque a parte prática do ozônio, pessoal, não é difícil. Sabe qual é a parte difícil? É a parte teórica, né? Normalmente a pessoa até aplica, mas ela não sabe, normalmente ela não sabe direito o que ela está fazendo, né? Isso acontece muito, e não é só com o ozônio, é com qualquer técnica. Não é verdade? Dentro da fisioterapia, isso acontece muito com a eletroterapia. Que a eletroterapia parece assim, misteriosa, né? O aluno ele sai da faculdade sem entender muito bem a eletroterapia. E tem um monte de profissional que não entende, tá tudo bem também. Né? Mas se você for trabalhar com aquela técnica, você tem que entender o porquê que você está utilizando aquela técnica. Né? Não dá para você ir lá como curioso e utilizar a técnica, está errado. Né? Eu vou utilizar o laser, eu tenho que entender as propriedades físicas do laser. Eu vou usar LED, eu tenho que entender as propriedades físicas do LED. Não é verdade?
Eu vou utilizar o ultrassom, eu tenho que saber as propriedades do ultrassom. Mecanismo de ação, né? Fisiopatologia, raciocínio clínico, com ozônio é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Pessoal, gostaria de saber se existem dúvidas a respeito. Falei aí dos valores das sessões, né, que são praticados. Hoje em dia, ó, eu tô com uma pesquisinha aberta aqui. Outra. Né, porque eu não utilizei só uma fonte. Utilizei mais fontes de pesquisa. Né? Então, ó, eu tenho aqui dentro das minhas pesquisas 200, 240, 250 e em clínicas premium até R$ 700, tá? Se eu associo a outra técnica, eu cobro as duas técnicas, posso aí diminuir o valor de uma das técnicas ou diminuo das duas, ofertando um melhor valor para o meu paciente. Se ele fecha um plano de tratamento onde eu tenho 10, 12 sessões, 20 sessões, independente, eu já consigo praticar um valor melhor, né? Porque quanto mais ele adquirir, melhor o desconto que ele pode receber, não ganhar, né? Receber. Então, tudo depende. Ah, uma sessão isolada, então, né, eu não consigo praticar um valor menor. Então, mas se ele lá, né, você propõe ali 12 sessões, né, de associação com o laser e o ozônio, por exemplo, né? Ah, vai sim, Tarsila, lógico que vai. Eu quero só saber quando. Você não vai participar do workshop Ozônio 10K+ no sábado? Ou eu intimando a pessoa. Em Tarsila, ó, dia 9 de agosto, sábado agora, pessoal. Hoje é quinta, faltam 2 dias. Quinta e sexta. Nós teremos um workshop Ozônio 10K+. Vai ficar gravado, viu, Tarsila? Vai ficar gravado. E vai ter material, vai ter PDF. Não tem problema, é um workshop de 8 horas. Tá no quarto semestre do quê, Tarsila? Estética? Ô, Glória, é um workshop. É um workshop de 8 horas. Nós vamos ter ozonioterapia em técnicas capilares, técnicas faciais e técnicas corporais. E ainda vou falar de saúde da mulher. Ozonioterapia na saúde da mulher e dor. Ah, pode fazer workshop sim. Pessoal, vou falar aí do workshop um pouquinho. Me conta mais desse workshop. Ele vai acontecer sábado agora, ele vai ficar gravado, tá? Vai ter material em PDF, a gravação vai ser disponibilizada, né? Então, vai ter surpresinhas. Acabei dando um spoiler aqui. E esse workshop vai ser de 8 horas. De manhã a gente vai ter a parte teórica. Vou falar do ozônio, né? Vamos falar do ozônio, do mecanismo de ação do ozônio. A gente vai falar um pouco de fisiopatologia e à tarde eu vou fazer toda a parte prática. Então, eu vou ensinar a parte prática, né? Eu vou ter técnicas capilares, técnicas faciais, técnicas corporais. Então, eu vou ensinar plano de agulha. E olha só, para quebrar qualquer objeção, pessoal, o valor desse workshop tá muito bom. Tá muito bom. Você sabe por quê que tá muito bom? Porque eu acredito que o ensino, eu acredito que o conhecimento ele tem que ser acessível. Eu falei dos valores aqui, eu não falei de valores, eu só falei que de vez em quando a gente tem que comprar um artigo ou outro, né? Hoje, pessoal, se você for comprar um artigo, tá em média de 200 a 400 dólares. Esse é o valor de um artigo. 60 dólares, 100 dólares, né? Um artigo bom, desculpa, pessoal, eu falei em reais, de 200 a 400 reais. Mas os artigos hoje em dia estão por volta de 90 dólares, 60 dólares. 60 dólares é um valor que a gente vê muito, assim, dependendo da revista. Tá? Então, você converte isso, vai dar em média aí 200, né? 200 a 300 a 400, 500 reais. Depende do artigo. E depende da revista, tá? Porque normalmente a gente compra em dólar. Esse workshop, pessoal, eu acredito realmente que o conhecimento tem que ter um valor acessível. Esse workshop, ele tá R$ 26, pessoal. Aí fala, eu nunca tive oportunidade. É mentira. R$ 26 não dá pra comprar um Big Mac. Nem sei quanto que tá o número 1. Faz tempo que eu não como Big Mac, gente.
Acho que tá R$ 35. É menos que o valor de um número 1. O link tá na bio, tá? Vai ficar gravado, ó lá. Não perca. Tá bom, pessoal? Dúvidas? É simbólico, Lu. O valor é simbólico. É para os comprometidos mesmo, né? Eu sei que tem gente, eu acho que inclusive, não sei se foi você que falou, eu não vou conseguir participar, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar. Online. Online. R$ 26. Parte teórica e prática. Tá bom? É para quebrar qualquer objeção. Vai ser um prazer ter você lá, viu? O link tá na bio, mas depois eu passo o link para você, se você quiser. Tá? Aí você pensa com carinho. Então o conteúdo tá sensacional, tá bom, pessoal? Fiz com bastante carinho. Show! Fiz com bastante carinho o conteúdo, tá? É que só são 8 horas, né, de workshop. Então, para você se aprofundar, né, nós temos outros cursos de ozonioterapia também. Temos o Sol Capilar, temos o Expert em Ozonioterapia. Faça. Vou te mandar o link. Né? Nós temos o Expert em Ozonioterapia, nós temos o Capilar, né? Nós temos outros cursos, tá? Ah, achou que ia me ver? Vai me ver online. Não, mas a gente ainda a gente tem que combinar, pô. Passa lá no consultório. Pessoal, para quem não sabe, eu atendo aqui no Itaim Bibi, tá bom? Meu consultório, minha clínica é lá no Itaim Bibi. Dou mentorias lá também, cursos presenciais, tá? Mas esse é para quebrar qualquer objeção. E tá sensacional, tá, pessoal? Conteúdo teórico de primeira qualidade, baseado em evidências científicas, tá? Com Tá bom? Vocês vão gostar. Tá bom? Pessoal, se eu não tem mais dúvidas, eu vou deixar vocês e vejo vocês no workshop Ozônio 10K+. Não deixe de participar, o link está na bio, ou, se preferir, pode chamar a gente aí também no direct, que a gente passa, tá bom? Entra lá na bio, curte, compartilha, tá? E se inscreve. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.